Me diz uma coisa, vamos partir de uma visão macro para quem, né, ou só ouve falar faixa de Gaza, faixa de Gaza, Palestina, não sei o que, Israel, Vamos lá. A Palestina estava ali vivendo, né, sua vida tranquilamente, até, né, se você tem o Google em casa, Google Imagens, Palestina 1930, Palestina 1940, lindo tudo acontecendo. Até 1947, quando a ONU decide intervir. O que a ONU fez? A ONU pega e, infelizmente, fazer só um pequeno resgate levemente anterior. Bem rapidão. Em 1897, os europeus de fé judaica, totalmente desconfortáveis junto aos seus concidadãos europeus, perseguidos, etc. E nesse particular é bom sempre lembrar que os nossos judeus, quer dizer, os palestinos de fé judaica, os árabes em geral de fé judaica, não sofriam isso, isso é um problema europeu. Sente a necessidade de realizar uma espécie de autodeterminação ou coisa parecida para que tenham uma nação, algum território em que possam se aglomerar, correr ali e ficar livre da perseguição que sofre na Europa. Sim. Então decidi isso no primeiro Congresso Sionista de 1897, na Basileia, liderados pelo Theodor Herzl, um jornalista austro-húngaro, inclusive era ateu, na biografia dele consta isso, mas liderou esse processo todo, que a gente chamou de sionismo, um movimento de retorno ao que seria Sion, na Palestina, que tem um monte lá, né? E isso tudo evolui, porque daí em 1897, na Suíça, eles decidem, olha, nós vamos realizar esse projeto, esse sonho nosso na Palestina. Poderia ter sido na Argentina, poderia ter sido em Uganda, poderia ter sido em Madagascar, poderia ter sido em vários cantos do mundo em que havia a sugestão de que se realizasse esse deslocamento massivo do povo judaico europeu. Pessoas professantes do judaísmo na Europa, especialmente. Entendi, perfeito. Né? Às quais era negada a cidadania na Europa, o que é um crime, né? Uma coisa absurda, não dá pra gente aceitar isso. E aí começa a história da Palestina. Aí, resumidamente, em 1916, o Império Otomano, já derrotado, juntamente com a Alemanha e com a Itália também, mas depois a Itália se incorpora com os vencedores, decidem que aquela área toda que era domínio da Turquia vai ser dividido entre essas duas potências coloniais, França e Grã-Bretanha especialmente. Certo. Em 1917... já no final de 1917, Lord Balfour, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros da coroa britânica, portanto, naquele momento, o maior império colonial da história, né? Cabeçudeia os britânicos. Deixa eu cumprimentar ele. Não por odiar os britânicos como povo, mas pelas suas políticas imperiais, sim. que resultaram em muitas mortes, né? O que eles fizeram na China, pelas guerras do ópio, que eles fizeram na Índia, pelo amor de Deus, né? Pela mãe do guarda até. O que fizeram o apartheid na África do Sul, que graças a eles que acontece essa coisa toda. E aí, voltando, aí o Balfour faz uma declaração, emite uma declaração no final de 1917, a chamada Declaração Balfour. E ela só nasce, Rios, porque a Rússia tem uma revolução, a Revolução Socialista de 17, em outubro, e aí ela se retira do entendimento colonial para que a Palestina, amanhã ou depois, seja destinada ao projeto sionista. Porque a maior parte dos professantes do judaísmo está na Rússia czarista. Entendi. Quando eles saem, o nome Sazanov, que está no acordo secreto de Sykes-Picot, Sazanov de 16, sai o Sazanov, fica só Sykes-Picot. Outubro de 17, a Rússia se retira e denuncia o acordo secreto. Ok. Aí, em novembro, sai a Declaração Balfour de 17. Aí está a explicação. Aí sai a Declaração Balfour que promete ver com simpatia sua majestade, ver com simpatia a instalação na Palestina de um lar nacional judeu. 1. 2, que é o que interessa depois. As populações originárias, tipo assim, de outras fés religiosas, etc., não terão preservado seus direitos civis e religiosos. Ponto. Isso nasceu o apartheid. Porque só os direitos nacionais serão só para professantes do judaísmo. Os demais não terão direitos nacionais, terão só direitos civis e religiosos. Ainda assim é alguma coisa, né? Porque Israel depois veio e disse, não, vocês vão ter que ir embora daqui. Mas isso é meio que
isso é meio que é o princípio de quando começa a dar tudo errado. Quando colocam... Porque se permite essa separação... Você foi no ponto. Agora você foi no ponto. Aí que começa o fracasso, na minha opinião. Esse tratado foi aonde? Isso, na verdade, é um tratado, é uma declaração. Declaração. Declaração Balfour, do Lord Balfour, por isso que ele era o ministro de Negócios Estrangeiros da coroa britânica. E aí os britânicos assumem o projeto colonial, porque precisam de uma potência aqui. Sim. E como em 17 eles vencem a guerra, e em 17 eles já ocupam militarmente a Palestina, os britânicos, eles fazem a promessa e tal. Bom, da promessa vem a Conferência de San Remo, de 1920. Sim. Na Conferência de San Remo, eles definem a partição do que sobra do Império Britânico e das suas adjacências. E aí eles incorporam a Itália, que era uma das derrotadas, e daí a Itália fica com a Líbia, hoje Líbia, né? E com a Abissínia, nesse caso a Etiópia. Os franceses ficam com a Argélia, ficam com hoje Líbano, ficam com a Síria. E, dentre outras coisas, a Palestina fica para os britânicos, 1920. E aí eles definem qual é o mapa da Palestina histórica, que são esses mais ou menos 27 mil quilômetros quadrados. O Paraná, que é o estado que eu moro, para vocês terem uma ideia, tem 200 mil quilômetros quadrados. Então veja quanto a Palestina é pequena, ela é mais ou menos o tamanho de Sergipe, que é o menor estado do país, do Brasil. E aí vem depois 1922. Bom, 1922 é emblemático, porque 1922 já está criada a antiga Liga das Nações, que é o equivalente à ONU, só que muito menos evoluída, muito mais colonial. E a Liga das Nações absorve todo o plano colonial para a Palestina, e não só para a Palestina, mas para a Palestina emitem um mandato de protetorado só para os britânicos, com 28 artigos, dos quais 11 definem como será colonizada a Palestina e como os palestinos serão retirados da Palestina, para absorver uma população estrangeira por colonização. É muito honesto e cru e nu e cruel o texto do protetorado. Uma dúvida, e não tem ninguém para arbitrar sobre isso? Eles são alguém estão arbitrando. Exatamente.